Se hoje nós somos tão imperfeitos como a gente consegue identificar que somos, imagina como nós éramos há 100 anos, há 200 anos, há 1000 anos, há 2000 anos. Olá, gente! Olá, boa noite! Que bom a gente poder estar juntos em mais uma noite, de estudo, de aprendizado, que tem como objetivo fortalecer a convicção nossa no trabalho da apometria e fazer com que a gente relembre algumas coisas que a gente estudou, porque nesse período de 1 ano e pouco de estudos, o que a gente estudou lá no começo, algumas coisas que a gente falou, é bem bacana a gente ser relembrado. E talvez com um novo olhar sobre algo que a gente já tem estudado também. Então, para mim é uma alegria muito grande a gente poder estar juntos, eu poder estar dividindo com vocês esse momento. Para mim, realmente é uma alegria muito grande estar aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a influência dos espíritos na nossa vida. E vamos dar muito enfoque aos processos obsessivos, para a gente entender a nossa realidade nesse processo todo, né? Como nós devemos atuar, como nós devemos agir em relação a essas conexões com o mundo espiritual que todos nós, indiscriminadamente, independente de quem nós sejamos, independente de qual seja a nossa fé, de qual seja a nossa religião, de qual seja a nossa crença, ou do nosso paciente que está chegando para ser atendido pela apometria, todos nós, de uma forma ou de outra, estamos vinculados a espíritos que se vincularam a nós pelo nosso passado. Muitos se vincularam, estão vinculados a nós, aos nossos pacientes, pelos vínculos de afeto e de amor, mas também nós trazemos conosco, nos registros das nossas encarnações passadas, desacertos da lei do amor, caminhos que foram trilhados por nós. Quando eu falo por nós, são todos nós. Nós que estamos, você que está ouvindo aqui, e se você for um trabalhador da apometria, também os pacientes que serão atendidos por vocês. Todos nós trazemos guardados conosco todas essas cargas, todos os registros de tudo aquilo que vivemos. E aquilo que foi realizado em desalinho com a lei do amor precisa ser resgatado através de novas experiências. Por isso, a bondade divina da encarnação, da reencarnação, para que a gente possa recuperar, para que a gente possa reaprender, para que a gente possa refazer caminhos que foram trilhados e escolhidos com pouca inteligência no passado. Hoje nós estamos vivendo um processo em nossa existência espiritual, como espíritos imortais que somos, onde nós estamos tendo o privilégio e a oportunidade de ter acesso a informações que em muitas outras encarnações nós não tínhamos condições de compreender. Hoje nós podemos falar com tranquilidade e entender processos obsessivos, nós podemos falar sobre energia, nós podemos falar sobre espiritualidade, nós podemos falar sobre todos esses assuntos, e esses assuntos nestes assuntos não existe uma complexidade tamanha que a gente não consiga compreender. É lógico que para alguns a facilidade é maior de compreensão de tudo isso, mas todos, sem exceção, têm condições de compreender a realidade no qual nós estamos inseridos neste momento. Então, quando a gente fala de espiritualidade, eu gosto de frisar isso sempre, nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de religiosidade. A gente está falando de algo que vai além da religiosidade, da fé que nós processemos. A espiritualidade faz parte da nossa existência, independente de nós atuarmos em determinada instituição religiosa ou independente da nossa fé ou não. Nós somos, sim, espíritos imortais vivendo uma experiência encarnatória neste planeta, neste momento, para que nós saiamos desta encarnação espíritos e seres melhores do que quando aqui nós chegamos.
trabalhados e burilados e qualificados pelas experiências da vida. Então, a forma como nós vivenciamos aquilo que a vida nos traz como desafios é o que vai nos transformando em pessoas que têm capacidade de compreensão mais ampliada, têm capacidade de resolução de problemas com mais eficiência e assim por diante. E quando a gente fala de processos obsessivos, e a gente vai entender isso de uma forma muito clara a partir desse momento, a gente precisa entender que para que alguém seja vítima de um processo obsessivo, é porque existe dentro dele, isso vale para todos nós temos isso, tá? É que precisa ter dentro dele um registro que o qualifica a viver aquela experiência. Por exemplo, vou dar um exemplo que é bem comum acontecer nos atendimentos espirituais. Às vezes a gente está atendendo um paciente e a gente identifica um espírito obsessor que está vinculado a ele, e quando esse espírito se manifesta, ele diz, não, essa pessoa aqui viveu comigo determinada experiência, ele foi um comparsa meu de coisas que a gente viveu lá, e ele se comprometeu comigo. E agora ele está querendo sair da raia, ele está querendo encontrar outro caminho, ele está querendo se afastar de mim. Esse é só um dos exemplos. Outros vêm e dizem o seguinte, não, essa pessoa me prejudicou tanto, e às vezes a pessoa narra, o espírito obsessor narra, não, essa pessoa fez isso comigo, como vocês estão ajudando ele? Como você tem coragem de ajudar uma pessoa tão sem coração que me fez sofrer tanto em uma outra experiência encarnatória? Ou seja, todos nós, quando sofremos processos obsessivos, é porque existe dentro de nós um registro de experiências passadas que deve ser resgatado pela lei do amor. Por isso que é permitido pela bondade divina. E a gente precisa entender outra coisa. Nenhum obsessor é obsessor sem que tivesse na sua origem, na origem da sua maldade, uma dor muito forte sendo vivida. É lógico que existem espíritos que vão se entregando ao processo de maldade, que vão se entregando ao mal de verdade, cada vez mais pelo prazer de prejudicar. Mas grande maioria dos espíritos que são tratados como obsessores são, na verdade, espíritos extremamente sofredores, que sofreram uma dor tão grande em outro momento que não conseguiram lidar, que não conseguem perdoar, que não conseguem entender por que eles viveram aquilo. E aí entra, gente, a maravilhosidade que é a apometria, com suas técnicas, com suas leis, onde nós temos condições, através das técnicas da apometria, fazer esse espírito retornar ao passado para que ele perceba que, na verdade, aquele que hoje é a sua vítima, em outro momento foi prejudicado por ele. E que ele que foi vítima em outro momento, em algum momento foi algoz, ou dele, ou uma outra situação que deu condições para que ele experienciasse as dores geradas pelas escolhas da vida. Então, a gente entendendo isso, a gente começa a lidar com esses processos, a lidar com esses indivíduos com um olhar amoroso. E outra coisa que é muito legal e que a gente aprende com a prática da apometria, e a gente aprende na prática, isso é na prática, a gente começa a entender que nós não devemos julgar ninguém, porque nós não sabemos do nosso passado, nós não sabemos todas as dores, todos os sofrimentos que nós geramos em vidas de outros indivíduos. Então, quando nós estamos atendendo alguém, quando nós conseguimos perceber o quanto aquela pessoa que está sendo atendida por nós prejudicou alguém em uma outra existência ou em algum momento da sua vida, a gente tem que se colocar no lugar desse indivíduo sem julgamento, tentando auxiliar da melhor maneira possível, porque nós não sabemos dos nossos erros. E uma coisa que a equipe espiritual nos trouxe como informação,
nos trouxe como informação há muito tempo atrás. Eles disseram o seguinte: todos vocês que hoje estão trabalhando com apometria já erraram muito na sua caminhada e normalmente erraram utilizando conhecimentos de manipulação de energia em proveito próprio. Ou seja, quantos erros nós temos em nossas costas? Qual é o peso kármico que a gente traz? A bondade divina permite que a gente venha com o véu do esquecimento para que a gente não identifique tudo isso que está guardado dentro do nosso registro espiritual, para que isso não atrapalhe a nossa caminhada. Mas nós devemos saber e ter a certeza que todos nós somos resultados de um processo evolutivo, e essa evolução é moral também. Se hoje nós somos quem somos por termos vivido todas essas experiências que vivemos até agora. Se hoje nós somos tão imperfeitos como a gente consegue identificar que somos, imagina como nós éramos há 100 anos, há 200 anos, há 1000 anos, há 2000 anos. Então, quem somos nós para julgar alguém que está sendo atendido por nós? Quem somos nós para julgarmos um obsessor que, pelo sofrimento, está tentando prejudicar o seu paciente? Nós temos a obrigação de acolher com amor, com energia quando necessário, com força de atitude e de ação, mas com o sentimento de amor que nos move. Dessa forma, nós vamos conseguir ajudar o paciente que está sofrendo processo obsessivo e nós vamos conseguir ajudar também o espírito obsessor, que muitos deles, como eu falei há pouco, na verdade são vítimas das próprias dores que viveram, geradas, na grande maioria das vezes, pelo paciente que nós estamos atendendo. Então, quando nós atendemos um paciente, gente, isso é bem legal a gente perceber, tá? Quem tem uma sensibilidade maior consegue perceber. Quem não tem, acontece da mesma forma, mas não consegue perceber com a mesma amplitude. Quando nós estamos atuando e tratando um paciente, o terapeuta, amorosamente, com desejo de servir, de ser útil, que é isso que vocês construíram nos seus corações durante o nosso processo de aprendizado da apometria, quando esse terapeuta, ou esse trabalhador mediúnico, ou esse trabalhador da casa de Umbanda, da casa espírita, está trabalhando com amor no coração, e ele está tratando o paciente encarnado que está ali, tudo que nós estamos fazendo pelo paciente encarnado está sendo reverberado, está sendo atuado junto com os nossos amigos espirituais que dão suporte para os nossos trabalhos amorosamente a nível astral, está acontecendo também com esses indivíduos desencarnados, vinculados a eles pela lei de causa e efeito. Então, quando nós tratamos um paciente, nós estamos tratando muitas vezes um grande número de espíritos, mesmo que a gente não consiga perceber. Mas é muito importante também a gente entender que um terapeuta que trabalha com apometria não trata espíritos desencarnados. Nós tratamos o espírito encarnado que está buscando ajuda conosco. E o trabalho que nós realizamos com o nosso paciente vai acontecer também a nível astral. E é muito importante a gente lembrar isso, porque nós já falamos muitas vezes sobre isso. Porque, na verdade, quando nós vamos tratar espíritos desencarnados, e nós estamos sozinhos dentro do ambiente terapêutico, nós não sabemos tudo o que envolve esse paciente. Às vezes ele está com campos muito grandes a serem trabalhados, que o nosso quantum de energia não dá suporte suficiente para tratar todos aqueles indivíduos. Por isso que nós tratamos e damos uma atenção carinhosamente, com grande qualidade para o paciente. E a nossa energia, a energia tanto do paciente, quanto do terapeuta, quanto do trabalhador, vai ser utilizado no acolhimento e no encaminhamento daqueles espíritos de acordo com a possibilidade que o indivíduo, que o paciente tenha. Tá? Então, falando sobre obsessão,
No Livro dos Espíritos, eu até vou ler aqui o que eu marquei aqui para ler para vocês, tá? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele pergunta o seguinte, faz o seguinte questionamento, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, tá? Ele pergunta o seguinte, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Olha a pergunta que ele fala. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Eu estou trazendo a referência do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que faz parte da codificação da doutrina espírita, tá? Mas esse livro, gente, ele serve para qualquer indivíduo que queira conhecer de uma forma segura, de uma forma real, de uma forma objetiva o mundo espiritual. A codificação da doutrina espírita é uma obra, é a obra mais completa sobre a mediunidade e sobre a espiritualidade que a humanidade tem até esse momento. É mais completa, mais segura e que dá um direcionamento de compreensão que não existe nenhuma obra na humanidade que supera. Tanto que ela foi escrita pelos próprios espíritos, então já traz uma fundamentação diferente. Tá? Mas nessa pergunta, então, a Kardec faz essa pergunta para os espíritos. Olha só, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, e olha o que os espíritos responderam. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Olha a pergunta e perceba a resposta que a espiritualidade traz. A resposta diz que frequentemente, constantemente, nós estamos recebendo informações do mundo espiritual. Por quê? Vamos entender isso. Nós somos espíritos encarnados. Nós somos espíritos vivendo uma breve experiência encarnatória, que pode ser de 60, 40, 20, no nosso caso aqui, 120 anos. Vou colocar assim, está todo mundo proibido de desencarnar antes, tá? Mas não importa o tempo que a gente vivencie a vida encarnatória, ela é um piscar perante a eternidade do espírito que nós somos. Então, nós somos seres imortais. Nós somos seres imortais. Nós estamos, mesmo encarnados, vivendo entre esses dois mundos. Quando nós dormimos, por exemplo, nosso corpo físico precisa se restabelecer energeticamente, mas o nosso espírito se liberta durante a noite. Nós nos desdobramos durante a noite. E a gente vai aonde quando o nosso espírito se liberta? O nosso espírito se liberta e vai se encontrar com aqueles espíritos que se identificam com o que nós nos identificamos, que se identificam com aquilo que nós estamos vibrando, com aquilo que nós estamos pensando. Por isso a importância, por exemplo, de fazer oração e de pedir proteção durante a noite, de cuidar o que assiste, de cuidar o que lê, para que a gente vá dormir com a nossa mente vibrando em harmonia, em equilíbrio. Então, durante a noite, mas durante o dia, os nossos pensamentos, nossos sentimentos nos conectam com essas frequências de energia. Essas frequências de energia estão vinculados a espíritos que vibram nessas mesmas frequências, que se sintonizam conosco de acordo com o que nós vibramos. Então, quando nós não estamos bem, a gente precisa entender, precisa colocar na nossa cabecinha de que se nós não estamos bem, nós baixamos a nossa frequência energética. Isso é muito importante a gente entender, porque quando a gente começa a entender e a gente começa a se observar e a gente identifica que a nossa frequência não está muito legal, porque eu não estou me sentindo legal, eu não estou me sentindo em harmonia, significa que eu tenho que fazer algum movimento para que eu eleve minha frequência vibratória. E aí entra os exercícios que a gente tanto estudou durante o nosso estudo. As limpezas energéticas, as orações, a conexão com a nossa energia de amor, os campos de proteção que a gente pode fazer, a utilização dos elementos da natureza para limpar nossos corpos, a elevação da nossa frequência vibratória através de comandos.
tantas coisas que a gente pode fazer. E desta forma, a interferência desses espíritos que vibram em frequência mais densa e que têm como objetivo atrapalhar nossas vidas pelos nossos desequilíbrios do passado, né? A interferência deles se torna menor. E desta forma, nós vamos, em vez de sofrer tanta a influência externa desses indivíduos, nós vamos, através do nosso empenho e da nossa melhora, influenciando positivamente esse indivíduo que está ali vinculado a nós pelos erros do nosso passado, fazendo com que ele cresça, com que ele também modifique-se através da nossa busca, da nossa melhora. Então, ali dá para a gente entender que não existem processos obsessivos sem vítimas, com vítimas, sem que haja algo que no passado nos qualificou a viver aquilo, através de escolhas, através de caminhos que a gente tenha trilhado em desarmonia com a lei do amor, em desarmonia com a lei da fraternidade, em desarmonia com a questão da própria honestidade de ação e assim por diante. Quantos e quantos espíritos em atendimentos espirituais vêm dizendo o seguinte: não, esse cara, ele me traiu, ele me roubou, me tirou tudo que eu tinha. Quantas e quantas histórias de situações similares a isso. Então, nós trazemos dentro de nós todos esses registros que precisam ser trabalhados através da nossa melhora íntima a cada novo dia. Por isso que a reencarnação, a lei da reencarnação é incrível, nos dando a possibilidade de que a cada novo dia nós possamos nos transformarmos um pouquinho mais em pessoas melhores, em pessoas mais éticas, mais confiáveis, mais equilibradas, mais amorosas, mais compreensivas e assim por diante, gerando dessa forma um ciclo de mudança dentro de nós. Porque a partir do momento em que eu faça um movimento em direção, por exemplo, se eu sou uma pessoa impaciente e eu identifico que a minha impaciência atrapalha os outros e que a minha impaciência gera atrito onde eu estou, se eu tenho essa consciência e eu começo a fazer o movimento de estar atento para cuidar da minha agressividade, por exemplo, consequentemente, eu começo a construir dentro de mim o quê? A paciência, a compreensão, e através da paciência e da compreensão a gente vai construindo outros sentimentos através de um só movimento diferente que a gente faz na nossa vida, vem como efeito cascata várias outras modificações que vão nos transformando naturalmente com um pequeno movimento que a gente fez. Mas é muito importante que a gente se identifique em todo esse processo. Como nós estamos vivendo a vida, como nós estamos atuando em relação às experiências da vida, como nós agimos e como nós reagimos com as pessoas que dividem a vida conosco, como nós somos dentro de casa e como nós somos fora de casa, como nós somos dentro da casa espírita e como nós somos fora da casa espírita. Né? Eu lembro que tem uma historinha no meio espírita que diz o seguinte: uma vez um cara estava dando uma palestra linda lá na frente e falando sobre amorosidade, o palestrante, e as pessoas ouvindo aquela palavra maravilhosa, aquela palestra maravilhosa. Dali a pouco levantou a mulher dele e disse o seguinte: eu quero um marido na minha casa igual a esse. Era a mulher dele mesmo. Então, como nós somos dentro de casa, como nós somos dentro do ambiente do nosso lar, como nós somos fora. É muito comum, gente, é muito comum nós falarmos com pessoas, e às vezes até a gente mesmo, a gente trata melhor as pessoas que são estranhas a nós do que o nosso próprio marido. Às vezes a gente tem mais paciência com as pessoas que são estranhas a nós do que com a nossa esposa. Às vezes a gente tem mais... A gente trata com mais carinho e com mais afabilidade pessoas que são estranhas a nós do que os nossos filhos. A gente tem paciência,
talvez por uma necessidade de sociabilidade, a gente tem mais paciência com os filhos dos outros do que com os nossos próprios filhos. Então, a gente precisa se perceber em tudo isso, porque toda brecha que a gente dá, toda a queda que a gente tem, né, ela é acompanhada por indivíduos que têm interesse de nos manter nessa queda, de manter aquela brecha aberta, para que eles possam interferir cada vez mais nas nossas vidas. Por isso que é muito difícil da gente tratar pessoas que não se identificam, pessoas que não fazem o seu movimento, pessoas que vão buscar, através da apometria, por exemplo, uma mágica para transformar sua vida, mas que elas não conseguem se perceber. Elas não identificam que, mesmo recebendo informações para modificarem determinadas características, elas não fazem aquele movimento. Pessoas que vêm em busca de auxílio, mas elas querem uma varinha mágica, não querem envolvimento no seu processo de cura e de transformação. Consequentemente, por uma questão de lei universal, a vida vai trazendo e repetindo aquelas experiências até que a pessoa, eu não preciso mais passar por isso, eu tenho que aprender com as minhas experiências. E a partir do momento que a gente começa a despertar para isso, a partir do momento que a gente começa a entender e a buscar se melhorar nessas características, nós vamos elevando o nosso padrão vibratório, nós vamos recebendo auxílio dos amigos espirituais e essa interferência desses espíritos vinculados a nós pela lei de causa e efeito, vinculados a nós pelos nossos erros do passado, tem uma interferência menor. Eles não conseguem nos envolver tanto quanto nos envolvem quando nós nos entregamos a essas nossas características que não são positivas. Percebam o seguinte, eu estou falando isso para você, mas tudo isso que eu estou falando para você nesse momento é o mesmo que você deve falar para o seu paciente. Encontrar as suas palavras para expressar e fazer com que ele entenda que ele é o responsável pelo seu equilíbrio. Nós, como trabalhadores da apometria, nós damos condições de que ele consiga fazer esse movimento. Só que ele precisa fazer a sua parte no seu processo de cura, de autocura e de manutenção daquilo que foi realizado através da apometria. Muitos e muitos casos onde nós atendemos pessoas, nós atendemos eles dentro da casa espírita. Vou dar um exemplo para vocês. Atendemos ele dentro da casa espírita, limpamos energeticamente seus corpos, deixamos o cara maravilhoso, brilhando, tá? Ele sai da casa espírita e no dia seguinte ele já está todo impregnado com campos de energia densas. Por que isso? Porque o trabalho não foi bem realizado? Porque o trabalho espiritual não é eficiente? Porque o trabalho de apometria não é eficiente? Não. Porque ele saiu dali, ele estava em condições de experienciar de forma diferente a vida, e ele saiu daí e no dia seguinte ele foi no bar tomar cachaça. No dia seguinte, ele foi no trabalho e continuou infernizando as pessoas, como ele sempre fez, dando condições energéticas dele receber como retorno aquela mesma carga. E desta forma, sintonizando ele, muitas vezes, com espíritos que a gente já havia até encaminhado, afastado. Então, percebam que o seu movimento na busca da sua melhora íntima, o movimento do seu paciente em busca da sua melhora íntima, é o que dará condições de que a gente consiga estar protegido desses processos obsessivos, que a gente consiga estar em harmonia com os amigos espirituais que vibram conosco em amor e em desejo de que nós cresçamos, de que nós nos transformemos, de que nós nos qualifiquemos a sermos cada vez melhores do que somos. Então, é uma escolha, sim, é uma escolha.
é uma escolha. A gente já entendeu e a gente já sabe que nós estamos constantemente em contato e em conexão com os espíritos, com o mundo espiritual. E aí a pergunta é a seguinte, eu estou fazendo isso para ti, tá? Responda mentalmente. Quem você acha que são os seus companheiros espirituais? Você faça essa pergunta, quem será que são meus companheiros espirituais? Aí eu vou te fazer outra pergunta, onde você vai se responder dando a própria resposta para isso. Vou te fazer a seguinte pergunta para você e você responda mentalmente. Quem você é na vida? Como você age e reage na vida? Como você se relaciona com a vida? Quais os sentimentos e emoções e pensamentos que você está dando guarida e que você está alimentando? E aí você vai identificar de verdade quem são seus companheiros espirituais nesse momento. Só que aí existe uma outra coisa maravilhosa, maravilhosa. Se você fez essa avaliação e você chegou à conclusão que, poxa, então eu não estou com os meus pensamentos muito harmônicos, eu não estou com os meus sentimentos em harmonia com as leis da fraternidade, da amorosidade, então isso significa que a minha frequência vibratória não está muito legal. Consequentemente, então, eu estou vinculado a campos de energia que não são bacanas e estou suscetível a processos obsessivos que podem atrapalhar mais ainda a minha vida. Então, nós já sabemos que nós podemos modificar isso. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Você pode fazer esse movimento, identificando, fazendo essa autoavaliação. Porque nós não conseguimos transformar nossas vidas se nós olharmos as faltas dos outros e não olharmos as características que nos limitam. A espiritualidade, nessa semana passada, trouxe uma mensagem linda durante o nosso grupo, dizendo o seguinte: é muito importante que as pessoas consigam entender que elas precisam olhar mais para elas e menos para as faltas e os erros dos outros. Porque os outros erram. Todos nós erramos, mas nós conseguimos somente modificar os nossos erros se nós olharmos para eles, como nós olhamos para os erros e as escolhas dos outros. Os julgamentos que nós fazemos em relação à vida dos outros devem ser feitos amorosamente para a nossa vida, para nós identificarmos em nós o que nós precisamos dar atenção. Então, a trave que a gente vê no olho do outro é a trave que está dentro de nós e que nós incautamente, né, julgamos, nós incautamente achamos o que nossos conceitos acham sobre os outros e nós não nos apercebemos, não nos permitirmos olhar para nós como nós verdadeiramente somos, muitas vezes por falta de coragem. Muitas vezes por falta de coragem. Porque quando a gente identifica, às vezes, a nós mesmos, essa identificação dói, ela machuca. Então, isso é muito importante, meus amores, muito importante. Deixa eu ver o horário. Não quero me estender muito. Então, quando a gente fala de processos obsessivos, eu poderia ficar falando um monte sobre processos obsessivos. Poderia falar sobre outras de outra forma sobre processos obsessivos. Mas nessa noite, no meu coração, no meu coração, tocou de falar isso para você. De falar isso para você, mas falar isso para mim. Que os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca também. Isso vale para todos nós. Estamos todos juntos, no mesmo barco, no mesmo caminho. Então, o meu coração hoje tocou de falar sobre obsessão, sobre este olhar, sobre este ponto de vista, para que a gente se aperceba nesse processo. Eu poderia falar aqui sobre obsessões complexas, obsessões simples, processos obsessivos complexos e assim por diante. Mas hoje não. Hoje, o meu objetivo é trazer para você esse olhar para si mesmo, para que dessa forma você consiga se aperceber no meio de todo esse processo, para que nós consigamos nos identificar
no meio desta loucura toda que é a nossa vida, que a gente vive, às vezes, de olhos vendados, que a gente vive como autômatos. Muitas vezes a gente pega o carro, vai para o trabalho, volta para casa, almoça, volta para o trabalho, e a gente não lembra nem o trajeto que fez, tão automatizado que a gente está. A gente tem que trazer o nosso olhar para o aqui e agora. Parar de viver no futuro, porque o futuro a Deus pertence. Parar de viver no passado, porque o passado aconteceu. Ele serve como experiência de vida e não como uma âncora que nos prende a ele. Valorizar o aqui e agora e valorizar quem nós somos hoje, porque hoje você, ser divino, é um ser iluminado, com condições de transformar sua vida como em nenhuma outra encarnação você teve. Essa é a sua melhor versão de todos os tempos. Nós temos condições hoje de transformarmos a nossa vida, influenciando quem está próximo de nós, encarnados ou desencarnados. E talvez, nesse processo todo, a gente comece a se observar e a gente comece a perceber que o obsessor não é nem o outro. Às vezes nós estamos obsediando quem a gente ama e a gente nem se apercebe. A gente começa a entender que o obsessor não é só o obsessor desencarnado. Às vezes a gente está sofrendo obsessão dentro de casa. Às vezes a gente está obsediando filho, pai, sei lá o quê, e a gente não se apercebe porque a gente não se olha. Meus amores, vamos nos olharmos com carinho, com amor, mas com realidade. Não esperando de nós a perfeição que não existe na humanidade, mas esperando de nós a capacidade de perceber quem nós realmente somos, para irmos transformando aquilo que nós não queremos mais ser. Porque ninguém aqui quer ser falho, ninguém mais quer errar. Mas a gente erra, mas que a gente possa aprender com os erros, e nós só conseguimos fazer isso se nós nos observarmos. Nós só conseguimos nos livrar dos processos obsessivos que sofremos se nós nos transformarmos. Porque não adianta nós fazermos 1 milhão de atendimentos espirituais, nós buscarmos vários lugares para sermos atendidos. Percebam isso, vale para os seus pacientes também. Não adianta fazermos um monte de atendimentos espirituais se nós não fizermos a nossa parte, não tivermos o nosso comprometimento com a nossa busca íntima. Então, não existem varinhas mágicas, não existem fórmulas mágicas, existem mecanismos que nos auxiliam. E aí entra a apometria como um dos mecanismos mais eficientes que hoje a humanidade tem para fazer isso. Porque nós conseguimos, com o nosso atendimento, tirar a pessoa do fundo do poço, para que ela saia do poço e consiga caminhar sem interferência da lama que estava envolvendo seus pés e suas pernas antes, sem ela conseguir se mexer. Mas o que ela vai fazer a partir de agora é uma escolha dela. Ela pode fazer a volta e cair na mesma lama que ela estava antes. É tudo uma escolha. Isso vale para nós também. Tá? E eu resolvi fazer o seguinte, queridos e queridas. Eu vou ter mais, no mínimo, mais 3 aulas sobre obsessão. Tá? Porque hoje é uma introdução a esse assunto, mas eu quero falar de forma muito mais profunda sobre esse assunto. Tá? Mais 2 aulas, tá? Não mais 3. Essa e mais 2 aulas nas próximas 2 segundas-feiras. Onde daí eu vou aprofundar o assunto sobre processos obsessivos e assim por diante. Tá? Então, eu quero que você se perceba nesse processo todo, eu quero que você entenda isso que eu estou falando para que você possa fazer com que o seu paciente também entenda. Mas o seu paciente não vai entender se você não entender. Por isso que eu estou falando o que eu estou falando hoje. Tá? E essa mesma informação, ela deve ser passada integralmente para o seu paciente. Lógico, utilizando uma linguagem que ele entenda. Né? Utilizando uma linguagem que ele entenda. Se ele
tem sua fé diferente da sua, fale na linguagem que a fé dele compreenda. Mas fale, não deixe de passar informações. O que ele vai fazer com essa informação? Problema dele. Mas a nossa função é informar. Nossa função é fazer o que nos cabe fazer. Obrigado, queridos, queridas. É uma alegria muito grande. Eu espero vê-los na próxima segunda-feira, tá?